Estamos finalizando a nossa jornada. Olá, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. Esse é o podcast Memórias da Pandemia, experiências escolares em tempos de Covid-19. Esse podcast foi criado a partir da minha pesquisa para o mestrado, intitulada Desigualdades Educacionais Aprofundadas no Contexto da Pandemia de Covid-19, um estudo das vivências de estudantes de uma escola pública de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nele, vamos explorar como a pandemia amplificou as desigualdades sociais e educacionais, especialmente para os estudantes da Escola Estadual Ana Pessoa da Silva, escola da periferia de Belo Horizonte. E este é o episódio final. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E vamos lá? Vamos iniciar falando aqui dos efeitos da pandemia sobre a aprendizagem desses alunos, mensurados aí pelas avaliações externas. E procuramos, então, dimensionar os efeitos do contexto pandêmico sobre as aprendizagens escolares, demonstrando esses índices. No início do ano letivo de 2023, a Secretaria de Educação aplicou uma avaliação diagnóstica para que os professores subsidiassem seus planos de ensino a partir do resultado dessas avaliações, tendo em vista aí a recomposição de habilidades não consolidadas na fase do isolamento social. Com base nessa prova, pôde-se avaliar o progresso dos estudantes em relação às habilidades que deveriam ser desenvolvidas e as habilidades que de fato eles tinham. Assim, foi possível saber quais estudantes estavam com dificuldades e quais estavam aprendendo bem. E os resultados classificaram os alunos em 3 níveis: alunos em defasagem, alunos do nível intermediário e alunos do grau adequado, em nível adequado. E a fim de demonstrar essa situação, eu vou explicar para vocês aqui os resultados dessa avaliação diagnóstica. No 7º ano, logo após no 7º ano, essas avaliações detectaram aí que 49% dos alunos estavam em defasagem e que 34% estavam no nível intermediário e que 16,5% mais ou menos estavam no nível adequado. E isso em língua portuguesa. Quando a gente vai olhar em matemática, a gente vê que 75% dos alunos do 7º ano do fundamental estavam em defasagem e só 21,6% estavam no nível intermediário e cerca de 4% no nível adequado de aprendizagem. Esses são os dados do 7º ano. Olha só, no ensino médio, o indicador mostra um cenário desolador. Em português, o 2º ano do ensino médio ficou com 83,1% de alunos em defasagem e um pouco mais de 11% no grau intermediário, um pouco mais de 5% no adequado. Já em matemática, 99,17% dos alunos estavam em defasagem e não tinha nenhum aluno no nível de aprendizagem adequado. Então a gente vê aí que essas provas mensuraram e demonstraram uma alta taxa de defasagem e baixas taxas de aprendizado nos níveis intermediário e adequado, reiterando assim que a chegada desses estudantes nas salas de aula veio acompanhado de muitos desafios. Sem as habilidades básicas de escrita, leitura, interpretação e cálculos, os alunos eles deixam de avançar também em outras disciplinas, como geografia, história, biologia. Assim, é importante destacar aqui a necessidade de abordagens pedagógicas adaptadas, suporte extra aos alunos e professores e a realização de investimentos em estratégias para mitigar os impactos da pandemia no letramento, na alfabetização desses sujeitos, Diante dessa necessidade, eu quero fazer uma pergunta: como que as políticas de aprovação que foram adotadas durante o ensino remoto trouxeram implicações de médio e longo prazo para a escolarização bem-sucedida desses alunos? Mesmo eu entendendo a decisão de promover todos os estudantes de série, passar de ano, como uma resposta às circunstâncias excepcionais da pandemia, para minimizar esse impacto negativo, nas dimensões psicossociais,
nas habilidades futuras dos alunos, né, é preciso ter uma posição crítica em relação a essa política educacional. Essas políticas parecem ter falhado em buscar formas de apoio aos alunos em diferentes situações, garantindo ao mesmo tempo a qualidade de educação e a equidade do processo de ensino-aprendizagem, mesmo durante o isolamento. Então, isso só reforça o reconhecimento dos aspectos positivos desse retorno às salas de aulas físicas, né, e às atividades presenciais, que a despeito dos problemas que assolam os sistemas de ensino e a educação pública, né, essa volta demonstrou como a escola de fato é uma instituição indispensável para o desenvolvimento da sociedade, especificamente para sujeitos oriundos das camadas mais populares. A revelia de todas as situações e tensões que marcaram o retorno à escola, eu confesso que foi emocionante ver a alegria e as esperanças que se fizeram presentes nesse retorno, né? A notícia do retorno definitivo teve uma carga de alívio, proporcionando momentos de conexão, fortalecimento de laços sociais, trazendo um pouco de normalidade, previsibilidade, né, em contexto socioeconômico, onde as incertezas fazem parte do cotidiano. Eu conversei com o aluno Vitor, né, e tem um depoimento dele muito interessante, que ele mencionou que quando foi anunciada a possibilidade de volta à escola, ele fala que houve uma festa entre os alunos, né. A fala dele é assim, ele falou assim: aí quando eu voltei definitivamente, não saí. E quando voltou todo mundo, você tinha que ver a festa que rolou, todo mundo, porque viu seus amigos que não via diariamente, via só pelo telefone. Então tem essa carga de alegria, né? E é claro que nós, profissionais da educação básica, tivemos que lidar com muitas demandas relativas à disciplina dos alunos, mas eu compreendo que tais comportamentos indisciplinados talvez guardem alguma relação com a energia que estava reprimida depois de tanto tempo de relações sociais limitadas. Então, o aumento da indisciplina e conflitos, né, marcados por agressões, brigas, tapões, nos apontou uma demanda por socialização que ocorre no espaço da escola e que não foi suprida de forma adequada durante o isolamento. E ao afirmar isso, nós estamos dizendo que a escola, apesar das restrições e limitações no modo de atuação, consegue oferecer um ambiente minimamente estruturado ao lidar com a disciplina de forma pedagógica controlada, algo que muitos alunos não encontraram no ensino remoto. Então, a presença física na escola, depois de passada a tribulação das aulas, mostrou resiliência e capacidade de adaptação e readaptação, tanto dos profissionais da educação, tanto da escola como do alunado, diante de situações novas e desafiadoras. Mostrou ainda a importância da escuta atenta, ativa, generosa. A volta à escola após pandemia parece ter despertado na comunidade escolar a necessidade de escuta ativa dos alunos, na busca por compreender melhor as suas inquietações, sentimentos, preocupações, demandas, e facilitando dessa forma a definição de estratégias pedagógicas mais humanizadas e também horizontalizadas. Aí, nós chegamos agora na parte final que nós vamos fazer, que é as últimas considerações. E vou iniciar falando que a pandemia de Covid-19 representou um período de grande aprendizagem para todos os envolvidos nos processos de escolarização. Foi uma fase conturbada, é claro, na qual várias restrições que já existiam antes ficaram mais expostas. Entretanto, os desafios vividos devem ser encarados como uma oportunidade de promover transformações na educação básica. O ensino remoto e todas as mazelas que o permearam enfatizaram a necessidade de políticas públicas que garantam o acesso à educação de qualidade para todos, independentes de condições socioeconômicas. Diante disso, eu quero falar aqui que as questões relacionadas ao ensino híbrido, né, tiveram muitas dimensões. Uma delas é relacionada à falta de recursos e outra relacionada à falta de letramento digital. O sucesso das propostas educacionais ofertadas no contexto pandêmico
dependiam do entendimento de que era necessário o domínio de um conjunto de conhecimentos, tecnologias e práticas socioculturais por parte dos sujeitos, para que esse modelo fosse viabilizado. Entretanto, a falta dessas condições básicas colocou os estudantes em uma situação de limitação nas possibilidades de se apropriarem de forma menos flagelada dos processos educativos e escolares em tempo de pandemia. A escolarização nas condições propiciadas pelo isolamento social ampliou em algum nível as experiências de aprendizagem, aproximando a educação formal de um cotidiano permeado de tecnologia, mas ao mesmo tempo evidenciou a desigualdade digital, a escassez de recursos tecnológicos nas camadas populares. Então, o período pandêmico trouxe a necessidade de repensar a escola sobre o prisma da superação dessas desigualdades digitais, né? E ao demonstrar os problemas da desigualdade digital, essa pesquisa foi importante porque ela trouxe um vislumbre do potencial positivo das tecnologias no processo educacional. Isso quando utilizadas de forma democrática e adequada. O letramento digital e o uso efetivo das tecnologias de informações podem contribuir para mitigar as desigualdades, desde que haja esforço coletivo para promover o acesso equitativo e desenvolver habilidades de letramento nessa área. E esse trabalho também mostrou que existe um entrelaçamento e uma intersecção de desigualdades, né? E o cenário desenhado é complexo. As desigualdades não se apresentam de forma isolada, mas sim como se fosse um emaranhado de fatores que se cruzam e, na medida em que fazem isso, se intensificam. E na Escola Estadual Ana Pessoa da Silva, questões de raça, gênero, classe social e território se intricaram para criar obstáculos ainda maiores para a aprendizagem dos estudantes. Sendo assim, essas intersecções de desigualdades demonstraram a necessidade de uma abordagem interseccional na promoção de políticas educacionais, sobretudo as vivenciadas no contexto pós-pandêmico. Essas desigualdades, elas tornaram-se um abismo que foi aprofundado pela pandemia e potencializado pelo efeito território, por estar previamente localizado em uma área com indicadores sociais alarmantes, uma vizinhança desassistida de políticas sociais. Os efeitos da pandemia foram fortemente influenciados pelas questões de território já pré-existentes. O fato da escola estar situada em um território distante geograficamente do centro de Belo Horizonte se traduz em um distanciamento das melhores políticas públicas também. Localizar-se em uma região onde a desigualdade social e a vulnerabilidade são características marcantes foi determinante para a intensidade dos problemas advindos aí do surto viral. E a análise do perfil social e racial dos discentes revela que há desigualdades oriundas dessas condições, né? Eles são pretos, pardos, pertencem a famílias de baixa renda, o que agrega ingredientes e agrega ainda assim os ingredientes de falta de segurança e a violência, que é a característica marcante, né? Então, entender essas questões relacionadas ao efeito território aumenta a compreensão da realidade em que se encontram os sujeitos da Escola Estadual Ana Pessoa da Silva. Ficou evidente que a instituição passou por processos que corroboram com a tese do efeito território, né? Um aspecto que permeia a relação da escola com a comunidade. E essa comunidade é para onde parece convergir desigualdades diversas que, somadas à precarização dos mecanismos que poderiam fazer com que as turbulências fossem menores, potencializaram os efeitos da pandemia. E foi possível também entender que a escola é um lugar privilegiado para a formação do sujeito, não apenas em termos de conhecimentos científicos e culturais e de valores éticos e políticos, mas também um lugar onde os discentes enfrentam a violência física, simbólica, experimentam os efeitos de uma educação para a desigualdade. E quando a gente vai falar de desigualdade, sobre o viés dos autores que foram citados na pesquisa, que vocês vão lá e vão conferir depois, foi possível compreender que ter menos acesso aos diferentes tipos de capital social, cultural e econômico, e a ausência de uma predisposição à escola constituída anteriormente,
foram elementos decisivos na determinação do tipo de educação que os estudantes dessa escola iam receber. Foi uma educação com menor possibilidade de aprendizagem, e quando a gente vai fazer uma análise influenciada pelos autores, né, que estão lá na pesquisa, foi possível compreender que para reduzir as desigualdades e seus efeitos que afetam essa escola nas suas várias dimensões, é necessário entender esse espaço escolar como um espaço que tem esse viés de formação, mas que também de reprodução de desigualdades e discriminações. É preciso entender isso. A experiência com o ensino remoto ressaltou também a importância da presencialidade e do papel fundamental do professor na mediação do processo de ensino-aprendizagem. O distanciamento físico das salas de aula reforçou o papel do docente, não só para a construção do conhecimento, mas também para o acolhimento de demandas em outros âmbitos. Foi possível perceber que a relação com o professor, que o professor estabelece com o aluno, na medida em que é mais efetiva, mais afetuosa, né, e pautada na escuta, influencia positivamente a relação do aluno com a escola. E por isso é preciso destacar que os profissionais da educação precisam estar preparados para lidar com muitas questões que originalmente não estão no escopo de atuação do profissional da sala de aula, mas com as quais eles lidam obrigatoriamente, como é o caso das questões socioemocionais. E foi possível também entender que o lazer e a socialização, o brincar, são importantíssimos para a construção dos vínculos entre alunos e escola, né? A escola e seus sujeitos. Essas possibilidades desenvolvem habilidades motoras, cognitivas e socioemocionais, e sabendo que a escola se constitui em um espaço seguro de lazer e socialização, importa, na medida do possível, considerar isso para tornar a aprendizagem mais significativa em um momento onde os traumas da pandemia da Covid-19 ainda imperam. A inclusão de práticas pedagógicas que culminem em formas descontraídas de aula é uma estratégia interessante, né? Essas estratégias devem aproveitar os espaços das escolas e a energia que as crianças e adolescentes têm para isso. E também ficaram perceptíveis algumas nuances de como se deu a participação das famílias na escolarização das suas crianças. Essa participação já era desafiadora por diversos motivos. E a pandemia exigiu que essa participação se tornasse ainda mais protagônica em função do ensino remoto. Mas nem sempre essa participação foi efetiva. Predominava um sentimento de despreparo por parte dos familiares para auxiliar os estudantes, por vários motivos, como a complexidade do conteúdo, a falta de paciência e de traquejo para ensinar. As famílias também esbarraram na falta de acesso às tecnologias ou na falta de familiaridade com elas, em uma situação na qual a comunicação com a escola e o acesso ao material de estudo dependia desses recursos digitais. E a sobrecarga dos responsáveis pelos alunos, né, com trabalhos e afazeres domésticos, fez com que muitos deixassem pouco ou nenhum tempo para auxiliar em seus estudos. O ambiente doméstico não pareceu mais adequado para estudos, uma vez que em casa problemas como conflitos familiares, adoecimento de pessoas da família, preocupações financeiras, necessidade de ócio ou lazer, tornava-se uma prioridade em frente à escolarização, aos estudos. Outro fator importante que eu quero destacar aqui é que a escola precisou lidar com a ampliação dos problemas emocionais e psicológicos que afetaram as crianças, mas também os familiares, né? Muitos familiares perderam o emprego, pessoas próximas morreram, e isso fez com que essas vidas fossem mudadas significativamente. Desse modo, lidar com as questões relacionadas à escola pode ter se tornado um fardo para muitas famílias, ou esse assunto pode ter perdido lugar nas prioridades dos pais responsáveis. Mais pessoas em casa podem ter impactado em desafios para conciliar cuidado, trabalho doméstico e apoio às atividades dos alunos. Então, resumindo essa relação família-escola e as expectativas dos responsáveis pelos estudantes e dos próprios discentes em relação à escola, foi possível perceber que se constitui uma relação muito tensa, de expectativas elevadas e até certo ponto controversas. E a falta de comunicação entre os pais e a equipe escolar dificultou o acompanhamento de demandas individualizadas dos alunos e a criação de um ambiente de suporte mútuo.
A relação entre família e escola, que em grande parte das vezes já era frágil, tornou-se ainda mais tênue. Assim, eu considero importante destacar que durante essa pesquisa, eu observei que alguns pais do sujeito dessa pesquisa possuem maior grau de instruções e condições econômicas um pouco melhores do que os demais. Nesses casos, os pais aparentam ser mais presentes em reuniões pedagógicas, apresentações de trabalho, em projetos, e até fazem visitas esporádicas à escola para acompanhar o desenvolvimento de seus filhos. Ao passo que os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem mais evidentes e problemas disciplinares mais recorrentes têm famílias menos presentes na escola. Os fatores que levam a isso são diversos e perpassam por situações de famílias lideradas por uma pessoa só, na maioria das vezes mulheres que precisam se dedicar longas horas a atividades laborais e também com capital cultural e grau de instrução dos pais. Assim, o retorno presencial deixou evidente a importância e as disparidades que atravessam as famílias e a presença delas nos processos de escolarização dos seus filhos. Ficou comprovado que a soma das desigualdades ampliou o prejuízo na aprendizagem e na vida dos alunos, marcando suas experiências escolares durante a crise sanitária. Em última análise, foi possível também tirar grandes lições dessa parte da história recente, né? Foi um período que forneceu muitas pistas para a promoção de políticas públicas, educacionais e de práticas da gestão escolar e da condição docente. A pandemia serviu como um catalisador para as desigualdades educacionais, mas também como uma oportunidade para repensarmos o sistema como um todo. As lições aprendidas durante esse período devem nos guiar para a construção de uma escola mais justa, equitativa, onde todos os alunos, independente de sua origem ou contexto social, têm acesso a um ensino de qualidade e oportunidades de desenvolvimento pleno. Aí, finalizo aqui falando que os problemas do início do retorno às aulas presenciais e o sentimento de estranheza, aos poucos estão sendo atenuados. Os alunos estão se adaptando novamente à presença física na sala de aula, mas as cicatrizes permanecem visíveis. A Covid-19 vai permear a memória dos que vivenciaram um momento por muitas décadas e vai permanecer, quem sabe, na memória social por séculos. Assim, o retorno a uma improvável normalidade deve estar direcionada para aprendermos com as ocorrências do passado, para que seja possível avistar um futuro mais promissor. Aí nós acabamos aqui o nosso podcast. Espero que você nos visite mais vezes e reveja os episódios e dê uma olhada na pesquisa, onde todo o conteúdo está abordado de forma mais aprofundada e tem a discussão teórica, embasou o estudo. Pessoal, grande abraço, até a próxima.